Uma boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje iremos falar sobre um tema bastante polêmico dentro do contexto religioso, dentro do contexto social também, a respeito das famosas tatuagens. Eu não quero aqui ser responsável a usar texto fora do contexto, mas para este vídeo nesta noite eu quero usar dois textos bíblicos, um aos Hebreus, um texto dirigido ao povo hebreu e um outro dirigido a mais nós, um texto dirigido aos gentios, aqueles que não são hebreus. Então vamos citar Levítico 19:28 e também vamos citar 1 Coríntios 6:12. Uma boa noite, Angie. O meu propósito nesta noite era falar acerca de o cristão e a ufologia, mas hoje eu vou falar sobre o cristão e as tatuagens. Quero falar a respeito sobre isso, então eu mudei um pouco meu foco e vou falar acerca de tatuagens. Vou falar acerca das tatuagens. Levítico, capítulo 19, versículo 28, vai nos falar o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, aqui eu vou usar o auxílio de slides, eu preparei slides para dissertar essa palavra esta noite. E esta palavra eu quero dirigir-me mais aos que ainda não fizeram tatuagens. Quero me dirigir ao pessoal ainda que não aderiu a esta prática, a esta prática das tatuagens. E principalmente ao meio cristão. Um tema bastante polêmico. Então, como dito, citei aqui Levítico capítulo 19, versículo 28, e também vou citar aqui uma declaração do apóstolo Paulo ao escrever aos primeiros Coríntios, no capítulo 6, o versículo 12, quando ele nos fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro, o contexto dos textos. No primeiro texto, o de Levíticos, a declaração é para os hebreus, para que eles não fossem como outras nações que aderiram a essa prática de alguma marca em seus corpos. Foi para que o povo fosse diferente, algo que diferenciava aquele povo dos demais, porque os outros povos, nações ali, aderiram a alguma marca em seus corpos, mas o propósito ali, ao escrever aos Levíticos, e vamos ver que o Levítico é um texto do Pentateuco, inserido dentro da lei mosaica, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é dirigida ao povo hebreu para que ele fosse diferente, para que ele fosse diferenciado em meio ao povo, aos demais povos e nações e civilizações da época. Algo que iria diferenciar eles, porque as outras nações, outros povos teriam aderido a esta marca. E então o propósito aqui é para que o povo não aderisse a isso, para que o povo fosse diferente. Agora, o que temos que compreender aqui
que usar esse texto para proibir o uso de tatuagens, a prática de tatuagens, é irresponsabilidade por parte de quem usa esse texto para proibir. Não podemos pegar um texto fora do seu contexto para proibir o povo a fazer, para não fazer algo. Agora vamos para o contexto do segundo texto. Já na declaração de Paulo aos Coríntios, esta declaração é dirigida aos gentios, os que não são hebreus, os que não são israelitas, os que não pertencem à linhagem daquele povo que herdaria a terra prometida, a geração de Abraão, a geração de Isaac, de Jacó. Contudo, não podemos ser legalistas dentro do contexto desse texto. Vai de cada pessoa pensar se isso é para edificação e para o bem da sua vida sentimental, espiritual e física. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fazer o que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava querendo dizer que todas as coisas ele podia fazer. Era lícito fazer, mas nem todas lhe convinha fazer. Então todas as coisas ele podia fazer, mas nem todas lhe convinha fazer. Nem todas eles lhe convinha, ele se sentiria convencido a fazer. Falando do texto, como dito anteriormente, não podemos usar um texto fora do seu contexto para privar as pessoas de certas práticas. Contudo, vai de cada pessoa pensar o porquê está aderindo a tal prática. Não podemos proibir, mas também não podemos liberar de forma equivocada, pois virará uma bagunça se todos fazerem o que lhe convém. Certas práticas dentro da palavra são pecado. E eu queria te dizer o seguinte acerca disso. Se nós fôssemos liberar tudo, se o mundo fosse um mundo liberado, todas as coisas serem feitas, seria um caos total. Se com grande parte das coisas liberadas o povo já está infringindo algumas leis, alguns princípios, imagina sem leis. Então foi criado leis para estabelecer limites aos seres humanos, para estabelecer limites até qual ponto pode chegar o ser humano. E é necessário existir lei para que possa haver limite. Mas tais práticas dentro da palavra são pecado. Então tem coisas que são pecado e tem coisas que não são pecado. Tem coisas que desde antigamente são pecado e até hoje continuam pecado, e que antigamente não eram pecado e hoje também não são pecado. Nós não podemos relativizar a palavra. Há coisas que são pecados e há coisas que não são pecados. Há coisas que são certas e há coisas que não são certas ao homem fazer. Não podemos relativizar, e eu ensino isso num vídeo acerca do relativismo cristão e o perigo do relativismo. Vivemos hoje na sociedade dentro de um contexto relativista, que nada é errado se te faz feliz, que nada é errado se vai fazer você feliz. Mas se tal coisa é errada e mesmo assim tu pensas que vai te fazer feliz, e vai contra um princípio bíblico, você está fazendo tal prática errada. Não podemos relativizar a palavra. A Bíblia vai nos dizer lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, que ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem,
Ai daqueles que as luzes chamam escuridão e as luzes e a escuridão as luzes. E ai daqueles que ao amargo chamam de doce e do doce o amargo. Propósito para estar fazendo isso. Travou tudo. Já estamos vendo aqui esse quesito aqui, mas espero que não trave. Vamos lá, vamos falar sobre o propósito para estar fazendo isso. A qual propósito fizemos tal prática? Temos que pensar pelo qual motivos estamos fazendo tatuagem. Toda ação em si tem um propósito. Ninguém faz algo sem um agente proposital. Então, toda ação em si tem um propósito, tem um agente que vai te motivar a fazer isso por tal propósito. Então, toda ação tem um propósito. Se é porque queremos fazer, se é por nossa vontade, tudo bem. Agora, contudo, se estamos fazendo tal coisa para afrontar nossos pais, nossos líderes eclesiásticos, nossos pastores, estamos errados. E eu quero usar aqui um termo bastante usado hoje em dia: fazer para dar na cara da pessoa, fazer para afrontar. Ou seja, a pessoa não quer que eu faça isso porque sabe que não é um bem, não quer que eu faça tal prática, e mesmo assim eu faço para dar na cara da pessoa, para afrontar essa pessoa. Saiba que esse propósito é errado. Se estamos fazendo tatuagens para afrontar nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, estamos em rebeldia, estamos sendo rebeldes. E tal prática já se pode considerar um pecado, algo que vai de rebeldia àqueles que querem nos instruir. E fazer coisas por rebeldia é imaturidade nossa. Ou seja, se o meu pastor diz para mim não fazer tal prática porque ele acha que não é uma coisa que vai edificar a minha vida dentro do contexto sentimental, mental, espiritual, físico, e eu faço isso para dar na cara dele, para afrontar ele, eu estou sendo rebelde. Eu estou cometendo rebeldia. Então esse propósito é errado, já se constitui errado, e estamos errados se fazemos algo por causa disso, para afrontar alguma autoridade acima da nossa, pessoas que nos querem nosso bem e que acham que tal prática não é algo que vai nos trazer benefício. Pense se isso vai lhe fazer um bem ou não. Pense se essa tatuagem vai lhe trazer um benefício, uma edificação. Não faça as coisas porque todo mundo faz. Hoje vivemos dentro de um contexto de Maria vai com as outras. Ou seja, as pessoas fazem as coisas porque as outras pessoas também fazem. As pessoas compram as coisas porque tal jogador, tal pessoa famosa também comprou isso, também fez tal coisa. Isso é chamado, dentro do nosso termo, dentro do nosso linguajar da atualidade, de Maria vai com as outras. Não podemos fazer as coisas porque as outras pessoas fazem. Não podemos fazer porque está na moda. Pense. O Senhor nos relata que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por que ficarmos igual aos padrões deste mundo? Jesus nos chamou para fazer a diferença, para ser o sal da terra e luz do mundo. Amém, pastor Natanel. Um abraço.
Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença. Então, por que vamos nos igualar aos padrões desse mundo? Se o mundo está dentro dessa moda da tatuagem, não faça, seja diferente. Ser igual nunca foi bom. Ser igual às outras pessoas nunca será algo de benefício. Seja diferente. Seja diferença, faça diferença. E esta palavra vai para os cristãos que ainda não fizeram a tatuagem. Para cristãos que ainda não foram fazer tatuagem, ainda não têm alguma tatuagem. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai nos escrever algo incrível. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ali o padrão se moldar, não vos conformeis com este mundo, dá-nos entender de nos moldarmos ao padrão deste mundo. O cristão não pode se moldar ao padrão deste mundo, porque ele não, embora ele esteja vivendo neste mundo, embora ele tenha a sua vida, toda a sua vida aqui neste mundo, ele esteja vivendo nesse mundo, ele não é deste mundo mais. Depois que ele passa a ser transformado pelo Evangelho poderoso, depois que ele passa a experimentar a salvação pela graça em Cristo Jesus, este mundo já não faz mais bem para ele. Todo esse sistema secular já não faz bem para ele. E eu falo isso dentro de uma palavra que eu vou trazer a um tempo mais para frente, sobre a amizade do cristão com o mundo, ou a relação que o cristão tem que ter do mundo. Tiago vai nos escrever: todo aquele que é amigo, constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus, ou seja, o cristão que tem amizade com o mundo, ele é constituído como inimigo de Deus. E outra palavra também vai nos dizer ali na palavra, na Bíblia Sagrada, que não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Porque no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O cristão, depois que passa a experimentar a sua salvação em Cristo Jesus, ele já não se torna mais um morador deste mundo. Ele está morando, passageiro a sua vida aqui na terra, mas a sua morada é celestial. A Bíblia vai nos falar que somos peregrinos, somos forasteiros em terra estranha. Somos forasteiros em terra estranha. Então a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Obrigado a Cleci, a tia Cleci que está nos assistindo, também ao Cláudio, ao Ivan. Eu quero te dizer o seguinte: a morada do cristão que experimentou a salvação em Cristo Jesus, que está salvo, a sua morada eterna não é aqui. A sua morada não é aqui, ele está de passagem, ele é cidadão do céu. Esta vida é somente passageira. Então não podemos nos adequar aos padrões desse mundo. O cristão não foi chamado para ser igual aos padrões seculares. E vem mais aqui um texto vem aqui mais uma frase
a minha memória que eu mesmo criei, que aonde há igualdade de pensamento, igualdade de conduta, a diferença é excluída, a diferença é zombada, escarnecida. Onde há muitos iguais, aquele que é diferente, ele é rejeitado, a rejeição. Onde há igualdade, há rejeição. Ou seja, eu quero falar aqui para os cristãos: se você está em uma linha de amigos a qual você não se sente rejeitado, é um mau sinal. Onde há igualdade e você é a diferença, mas não se sente rejeitado, não se sente inconformado com isso, é porque há algo de errado. Porque pessoas diferentes no meio de pessoas que têm igualdade de pensamento, igualdade de conduta, igualdade de visão futurista, essas pessoas são rejeitadas. O cristão, no meio de pessoas onde há pessoas iguais que fazem tais práticas iguais, e o cristão é a diferença, ele se sente rejeitado, porque ele não é moldado aos padrões deste sistema secular. Pense se isso vai lhe fazer bem. E eu quero concluir essa palavra para não se tornar muito exaustiva. Através dessa palavra eu quero que você não se sinta proibido de fazer tatuagem. Não se sinta proibido. Eu não quero lhe proibir de fazer tatuagem. E eu também não quero usar um texto fora do seu contexto para lhe proibir de fazer algo. Mas eu quero te dizer o seguinte: pense se isso vai te trazer benefício, se isso vai te trazer alguma coisa boa para a sua vida. Pense acerca disso, se isso vai te trazer uma edificação cristã. Pense também no propósito a qual que você está fazendo. Se você faz porque é a sua vontade fazer, tudo bem. Agora, se você faz para afrontar seus pais, seus pastores, isso é rebeldia. Você está se tornando rebelde porque você está fazendo para afrontar aquelas pessoas que querem o seu bem, o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Então não podemos usar um texto fora do contexto para proibir algo. Mas há uma palavra muito boa que eu ouvi do pastor Josué Brandão e que mais tarde, se possível for, ou já publiquei, já compartilhei essa mensagem, talvez, que ele nos traz sobre o comportamento cristão, mas eu quero compartilhar sobre uma palavra que ele traz acerca disso, sobre o uso das tatuagens. E eu penso que ele não foi infeliz ao trazer esse pensamento. Muitos talvez possam ter colocado ele como intolerante, mas eu não penso o seguinte: ele foi bastante feliz na sua colocação. Ao cristão cabe pensar se o que ele está fazendo é para a glória de Deus, ou se é para ele se aparecer, ou se é para afronta aqueles que querem o seu bem-estar. Eu não proíbo você de fazer tatuagens, cristãos, jovens cristãos. Eu não lhe proíbo de fazer tatuagens, mas eu lhe aconselho a não fazer. Eu lhe aconselho a não fazer tatuagens, mas eu não posso te proibir. E muitos dos que já fizeram tatuagens alguma vez já se sentiram arrependidos. Não todos, mas alguns já se sentiram arrependidos de ter feito tal coisa, de ter feito tal prática. E isso também se enquadra no contexto dos piercings.
Isso também vai dentro do contexto dos piercings, do uso de piercings, não somente tatuagens. E esse tema é bastante polêmico, mas eu não posso ser irresponsável aqui de lhe proibir usando textos fora do contexto, mas eu lhe aconselho a não fazer, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é de nós mesmos. Paulo vai nos relatar, se não me falha a memória, no mesmo capítulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, que o nosso corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. A palavra vai nos dizer também que acerca ali do templo, a palavra vai nos dizer que o Senhor já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, templos do Espírito Santo. Ore, busque uma direção de Deus. Eu creio que o propósito pelo qual você queira fazer essa tatuagem, queira fazer uma tatuagem mais futuramente, não é aquilo que Deus quer para você, não é a vontade de Deus para que você faça, talvez. Eu não posso ser responsável aqui, mas talvez não é o propósito, quem sabe não é o propósito, a vontade de Deus para que você faça, mas para que você mantenha o seu templo sem tatuagens, sem piercings. Aliás, somos templos do Espírito Santo. Então eu quero concluir aqui dizendo que eu não lhe proíbo de fazer tatuagens e nem uso o texto fora de contexto para lhe proibir. Eu não quero ser responsável aqui, mas eu quero lhe dizer que e quero lhe aconselhar a não fazer. Se possível, não faça. É melhor. Eu creio que não vai te trazer benefício nenhum, edificação nenhuma. E também temos que ver o propósito, como eu expliquei anteriormente. Então eu quero concluir aqui. E que Deus lhe dê uma noite de paz, descanso, e amanhã, se for da vontade dele, um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos que assistiram e que irão assistir.